galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é professor Carlan Sena, professor da disciplina de Educação Física da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas de esporte e lazer. Lembrando que essa aula ela faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, tá bom? Então pegue seu lápis, seu papel e vai anotando os assuntos que você acha mais pertinentes, tá ok? Antes da gente falar de políticas públicas para o esporte e para o lazer, vamos entender um pouco dos conceitos de lazer e de esporte, depois de política, e como que isso se complementa para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, tá bom? O termo lazer, tá? Ele vem do latim laciere, tá? Que significa aquilo que pode, aquilo que é lícito, aquilo que pode ser feito. Tá? Essa é a tradução. Porém, na modernidade, ela ganhou mais alguns outros conceitos que complementam, né, essa ideia daquilo que pode ser feito e daquilo que é ilícito. Como nesse exemplo. O conceito ele seria, lazer seria experiências vivenciadas com finalidade de descanso, diversão e desenvolvimento individual e social, num tempo liberado das obrigações profissionais, sociais, religiosas ou políticas. Então veja que o lazer, na modernidade, ela começou a ser atrelado ao tempo livre, né? Aquele tempo que o indivíduo ele não está estudando, ele não está trabalhando, ele não está fazendo uma atividade social. Então, esse tempo livre, ele começou a se correlacionar com a prática do lazer. E aí alguns estudiosos falam também que esse lazer, ele precisa gerar algumas modificações no indivíduo que o pratica. Por exemplo, desenvolvimento individual, social, tá? Diversão e o descanso. Então, esses três elementos, descanso, diversão e o desenvolvimento individual. Isso deve ser gerado no indivíduo que pratica o lazer. O descanso porque ele pode ter e utilizar esse tempo livre para fazer atividades que lhe revigorize, certo? Que melhore a sua disposição para atividades futuras. Quando ele fala de diversão, esse lazer, essa utilização desse tempo livre, ele tem que estar atrelado ao prazer. Então, se o indivíduo ele está no momento dele de lazer, consequentemente, é para ele estar no momento de prazer. E a outra é o desenvolvimento individual. Então, os estudiosos eles apontam que o momento de lazer ele deve ser um momento de desenvolver o individual ou social, certo? E aí, mais à frente, a gente vai citar alguns exemplos de como pode ser feito essa melhora. Comumente também, o lazer ele é dividido em lazer passivo e lazer ativo. Então, o que seria o lazer passivo? É aquele onde o indivíduo ele se torna um ser alienado. Ele fica à mercê, ele fica subordinado principalmente às ofertas da cultura de massa. Então, como no exemplo aqui da figura, uma criança comendo, depois jogando videogame, a outra na televisão. Então, eles estão ali no lazer passivo, eles estão utilizando o tempo vago, momento em que eles não estão fazendo as atividades deles sociais, em específico nas atividades deles de escola ou afazeres de casa, né, se eles tiverem, e aí eles estão usando esse tempo para ter o que os estudos mostram que é o lazer passivo, ou seja, ele está ali de uma forma alienada, apenas absorvendo o conteúdo que a cultura de massa vem passando para ele. Como exemplo também a gente pode falar as pessoas que ficam no TikTok, no Instagram, no Facebook,
vendo vídeos, consumindo produtos aleatoriamente. Então, essa seria basicamente a classificação de lazer passivo. Já o lazer ativo, o indivíduo ele vai ter uma melhora, tá? Uma evolução dentro daquela prática. Ou uma melhora, vamos dizer, social, uma melhora individual em termos, podemos dizer, em termos físicos, né? Nesse caso, nesse exemplo, 2 pessoas andando de bicicleta, um lazer ativo, onde ele fazendo corriqueiramente ele vai ter uma melhora do seu condicionamento físico, uma melhora da sua saúde cardiovascular, uma melhora da sua saúde cognitiva. Então, é um exemplo de lazer ativo, aquele lazer que vai gerar uma melhora no indivíduo que o pratica, tá? Então, não só atividade física, mas também o indivíduo que no seu momento de lazer ele toca algum instrumento, ele vai estar gerando uma melhora individual. O indivíduo que utiliza o seu tempo disponível para ler, ele vai estar tendo uma melhora cognitiva. O indivíduo que utiliza o seu tempo de lazer para estar conversando com outras pessoas, ele vai estar, consequentemente, melhorando o seu desempenho social, comunicativo. Então, o lazer ativo ele é isso, é aquele que gera uma melhora no indivíduo que pratica. O lazer passivo vem ser aquele onde o indivíduo ele se torna alienado, ele se torna, de certa forma, manuseado, tá? Principalmente pela cultura de massa. E quando a gente fala de políticas públicas de esporte e lazer, e vai falar do esporte, a gente precisa falar das dimensões do esporte, e não dos esportes em si, não do futebol, do vôlei, do basquete, mas sim das suas dimensões, certo? E as dimensões do esporte, elas são 4 dimensões. São elas educacional, participação, formação e rendimento, tá? A dimensão educacional está atrelado com centro de ensinos, com escolas, tá? Onde busca a formação do cidadão de forma integral, onde busca melhorar aquele indivíduo como cidadão, através de cooperatividade, através da socialização, tá? Através de outros mecanismos. Então, a dimensão educacional ela vai estar atrelada ao sistema educacional. É aquele esporte praticado lá dentro da escola, dentro da sua aula de educação física, certo? Esse seria o esporte educacional. Já o esporte de participação é aquele praticado na rua, é aquele que o indivíduo sai de casa na sexta-feira para jogar uma bola com os amigos, tá? Ele não tem nenhuma pretensão de ascensão profissional, ele apenas quer praticar aquele esporte porque está atrelado a seu momento de lazer, a seu tempo livre. Então, o esporte, participação, ele não tem uma regra definida, certo? E qualquer indivíduo pode participar, o mais talentoso, o menos talentoso. Então, a dimensão do esporte dentro da participação é esse. E nós temos a dimensão do esporte formação. Aí a gente vai estar falando das escolas de futebol, escola de voleibol, escola de basquete, de natação, onde o indivíduo ele já entra ali buscando um direcionamento para melhoria de aspectos, de fundamentos que vão, consequentemente, levar ele à ascensão numa carreira profissional, tá? Já vai ter um maior nível de competitividade. Então, o esporte de formação, ele já vai ser um pouco mais excludente, já vai selecionar aqueles que têm uma qualidade maior dentro daquela modalidade, certo? E o esporte de rendimento. O esporte de rendimento a gente já pode falar dentro dos esportes profissionais. Aquele esporte que já vai ter um órgão que vai regimentar aquela modalidade, vai criar as regras, vai criar as competições,
tá? Vai ter um cronograma anual, vai ter um cronograma mensal, onde já pode estar inserido também renda salarial ou não, tá? Então, o esporte de rendimento, ele já é mais voltado para a alta performance, tá? E a política, quando a gente fala de política pública, ela engloba todos eles, tá? Engloba todos eles porque, vamos citar como exemplo, uma quadra poliesportiva em um bairro. Ela pode ser usada dentro da dimensão do esporte educacional, porque os alunos daquela escola eles podem utilizar ela para fazer a aula de educação física. Dentro da dimensão participativa, as pessoas daquele bairro podem utilizar aquela quadra no horário vago para jogar a sua bola, bater a sua pelada. Na dimensão de formação, podem ter dentro daquele ginásio escolinhas de futsal, escolinha de vôlei, tá? Onde já vai ter um direcionamento para o indivíduo ter uma ascensão no profissional. E também pode ser de rendimento, porque equipes profissionais podem muito bem utilizar aquele espaço. Tá? Então vejam que quando a gente fala de política pública de esporte e lazer, precisa estar englobado essas 4 dimensões do esporte, tá bom? E o que são políticas públicas de esporte e lazer? Bem, as políticas públicas, elas são ações estatais que buscam gerar uma melhora na qualidade de vida de determinada localidade. Então, ela tem um objetivo a alcançar, certo? Através de ações. Quando a gente fala de esporte e lazer em específico, aí a gente vai estar falando de ações do governo que vão buscar melhorar índices como diminuir o nível de sedentarismo, melhorar a saúde daquele grupo em específico. Então, as políticas públicas elas vão ser ações que o governo direciona para melhorar determinada área, podendo ser ela da saúde, da educação, da segurança, certo? Por exemplo, uma ação em determinada localidade que vai gerar cursos profissionalizantes, é uma política pública, tá? Dentro do esporte, esse objetivo específico vai estar inserido. Ou melhoria da qualidade de vida, redução do nível de sedentarismo, ou indo para o esporte de formação, que gerando novos atletas, tá? Novos atletas que não teriam condições de praticar o esporte devido a condições financeiras, políticas públicas, elas vão fazer com que esse indivíduo ele possa ter acesso a esse esporte. Então, a política pública de esporte e lazer, ela está voltada para todas essas dimensões do esporte e também para a prática do lazer. E aí, existem leis que asseguram esse direito ao indivíduo. A gente vai conhecer algumas delas, né, as mais principais, que geram esse direito ao indivíduo, ao lazer e ao esporte. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, no artigo 6, né, onde diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e o lazer, né? A segurança, a previdência social, proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Nós vamos ter também o artigo 217 da mesma Constituição, que diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Então, esse artigo 217, ele diz que é dever do Estado gerar ações que vão fomentar, que vão estimular a prática de esportes formais e não formais. Quando ele diz formais e não formais, ele vai englobar todas as dimensões do esporte. O esporte de participação, o esporte de formação, o de rendimento e o de educação, certo? Então, é dever do Estado gerar essas práticas dentro das comunidades, para que os indivíduos que não têm condições possam ser inseridos e possam praticar,
certo? E levar isso ou para a vida profissional ou para a sua vida cotidiana. Mais recente, nós temos a Lei Geral do Esporte, que é de 2023, de julho de 2023, aprovado pela Câmara e pelo Senado, que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei Geral do Esporte, ela busca fomentar a formação de jovens atletas, através da vivência da prática esportiva. Então, aqueles que têm um talento, eles são direcionados para desenvolver um esporte e, se possivelmente, chegar ao alto rendimento. Porém, se ele não tem essa capacidade, ele vai levar aquela prática para toda a sua vida, evitando, muito provável, que ele seja um indivíduo sedentário, tá bom? E vai ter uma melhor qualidade de vida devido a isso. Então, as políticas públicas, elas são de suma importância quando a gente fala de índice de sedentarismo, quando a gente fala de nível de atividade física, quando a gente fala de formação de talentos, certo? As políticas públicas, elas têm uma ação preponderante dentro disso. Nesse gráfico, a gente pode ver, segundo a pesquisa do IBGE, o nível de sedentarismo e quanto que isso pode ter uma relação com as políticas públicas. Vejam, praticantes de atividade física, 28,5%. Praticantes de esporte, 25,6%. A outra metade, toda sedentária. Então, muito provável que esses indivíduos, eles sejam indivíduos de baixa renda, tá? De baixa escolaridade, que é isso que os indicadores mostram, que os indivíduos de baixa renda, de baixa escolaridade, indivíduos mais velhos, eles têm menos acesso à prática esportiva. Consequentemente, eles vão ser mais sedentários, porque se não tem a política pública para inserir eles nesse meio, eles não vão ter verba para ir para uma academia, eles não vão ter condições de ir correr na orla marítima da sua cidade. Então, as políticas públicas, elas são de suma importância para sanar essas pendências, melhorando esses indicadores, gerando benefício para toda a sociedade, tá bom? Então, vamos lá para a resolução de algumas questões para ajudar no entendimento da nossa aula de hoje. Primeira questão. De acordo com o artigo 217, é dever do Estado, letra A, fomentar práticas desportivas não formais como direito de cada um. Letra B, fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Letra C, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Letra D, a autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização, exceto seu funcionamento. Letra E, garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará, incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Então, a resposta correta é a letra B. O artigo 217, ele diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, ou seja, que abrange todas as dimensões do esporte, como direito de cada um, certo? Resposta correta, letra B. Segunda questão, uma política que valoriza a participação e a democratização do esporte e do lazer na cidade deve levar em consideração, letra A, desigualdades econômicas, culturais e de gêneros existentes no país. Letra B, as diferenças entre o esporte, espetáculo e o esporte de alto rendimento. Letra C, as necessidades da indústria cultural e dos patrocinadores. Letra D, os jovens aptos para o treinamento esportivo e os atletas de alto nível. Letra E, todas as alternativas. Então, a resposta correta, letra A. As desigualdades econômicas, culturais e de gêneros existentes no país devem ser levadas em consideração na implementação de políticas públicas, certo? Porque, como eu disse ainda há pouco, os indivíduos menos favorecidos são aqueles de menor renda, são aqueles com menor nível de escolaridade, são aqueles mais velhos.
Então, são as diferenças de classe, as diferenças de gênero, tudo isso tem que ser levado em consideração quando vamos implementar uma política pública de esporte e lazer. Terceira questão, em relação ao esporte e lazer, a falta de implementação de políticas públicas eficientes contribui para, letra A, para a democratização da prática esportiva, letra B, para o aumento dos índices de sedentarismo da população, letra C, para a melhora da saúde da população, letra D, para a redução dos índices de sedentarismo da população, letra E, para o controle de doenças cronicamente não transmissíveis. Então, a resposta correta para o aumento dos índices de sedentarismo da população. Então, essa falta de implementação, ela pode estar relacionada com isso, aumento do sedentarismo, porque esse indivíduo eles não tem locais apropriados para fazer a prática de exercício físico. Quarta questão, a população nacional é sedentária. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 65% dos brasileiros adultos não fizeram nenhum tipo de atividade física nos 12 meses anteriores. Segundo essa informação, quanto mais pobre, menos escolarizada e mais velha é a pessoa, menos exercícios estão fora de sua vida. Quanto mais pobre, mais escolarizada e mais nova é a pessoa, mais os exercícios estão fora de sua vida. Letra C, quanto mais rica, mais escolarizada e mais velha é a pessoa, mais os exercícios estão fora de sua vida. Letra D, quanto mais rico, menos escolarizado e mais velha é a pessoa, mais os exercícios estão fora de sua vida. E letra E, quanto mais pobre, menos escolarizado e mais velho é a pessoa, mais os exercícios estão fora da sua vida. Então, a resposta correta, letra E. E, por fim, a quinta questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é correto afirmar a definição de saúde constitui-se, alternativa, letra A, saúde é a ausência de enfermidade no organismo. Letra B, saúde é um estado de bem-estar biológico. Letra C, saúde é um bem-estar físico e mental, bem como a ausência de enfermidade. Letra A, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Letra E, a saúde é um estado de bem-estar físico e mental que não inclui questões sociais. Então, letra D, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas como ausência de doença ou saúde, ou enfermidade, desculpa. Então, a saúde ela vai englobar todos os aspectos sociais, psíquicos e físicos também, tá? Então, a gente não pode levar só apenas a ausência de enfermidade, certo? Então, a resposta correta é a letra D. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar o plano de estudo para mais informações e até a próxima aula.